Marcos 26, ou Marcos 14, ou João 18, ou Lucas 22, e vamos à nossa narrativa, ok? Só para lembrar, então, recapitular, até então falamos do julgamento do Sinédrio, mas falamos parte dele, certo? O que estava acontecendo em algumas partes. Daí uma rápida recapitulação, João 18, do 19 ao 24, onde vai dizer: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre os seus discípulos e sua doutrina, e declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei, e eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? Versículo 23 de João 18. E Jesus respondeu ao guarda: se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se eu disse a verdade, por que me agredes? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas mandou de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Certo? Esse aqui é um rápido resumo e uma continuação da aula anterior. E daí Mateus 26, 66, 67, 68 vai dizer: que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Enquanto Marcos 14, 64 e 65 vai dizer: ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. E assim, alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando exclamavam: profetiza-nos, e os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Então, Jesus estava sendo julgado por Anás, sogro de Caifás, e alguns teólogos, alguns historiadores, estudiosos da palavra dizem que Anás perdeu seu título por causa de Roma, que eles elegeram Caifás por questões políticas e interesses, ok? E daí em João do 19 ao 24 do capítulo 18 mostra que Jesus responde à pergunta que lhe é feito, porque Anás, enquanto estava vendo Jesus ser interrogado por pessoas, em um determinado momento, Jesus é conjurado a responder à pergunta, ou seja, ele é intimado sobre declaração de promessa em nome de Deus. Sabe quando você está no tribunal, você fala: eu juro solenemente dizer a verdade, nada mais que a verdade? Então, Jesus é conjurado a dizer essa verdade. Então, Jesus responde a essa pergunta. E no mesmo instante, um soldado dá um tapa na cara de Jesus. Em algumas traduções vai estar como soco, dependendo da Bíblia em que você tiver. Certo? E daí, Jesus pergunta para ele: se eu te respondi mal, me mostra onde está o mal. Mas se eu te respondi de forma educada, de uma maneira correta, por que você me bateu? Por que aconteceu de você me agredir? Jesus questiona o soldado desta maneira porque ele honrou a palavra, como o livro de Êxodo 22, 28 nos ensina. Ele diz que nós devemos honrar atentamente as nossas autoridades espirituais, saber respeitar o sacerdote. E desta maneira, Jesus questiona porque ele respondeu de uma maneira educada, culta e diferenciada. Mas o soldado não gostou, certo? Então, resumidamente, é isso aí que está acontecendo. Anás, sem saber como controlar a situação, manda amarrarem a mão de Jesus e levá-lo a Caifás. Porque
ele vê que está tudo muito fora de controle, tá tudo muito bagunçado, tudo muito sendo feito às escuras, na obscuridade. E ele não, acredito eu que ele não querendo se envolver, faz isso, manda para Caifás, que é melhor. Então, nós vamos entrar agora no momento em que Pedro nega a Jesus. A nossa aula de hoje é Pedro negando a Jesus. E se der tempo, nós vamos falar de Judas, a morte de Judas. Certo? Então, veja comigo ali, por gentileza, que nós vamos conversar agora de Pedro. Então, você abre comigo a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Marcos 14, 66 e 67. E João, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17. Onde vai dizer assim, lembrando que está na tua tela, do teu celular, na tela do teu computador. Você pode acompanhar pela tela, tem as 3 Bíblias ao mesmo tempo, os 3 livros ao mesmo tempo. E vai dizer assim, Pedro encontrava-se assentado ao lado de fora da casa do pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou, tu também estava com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando, não sei o que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, o qual o denuncia a todos que ali se achavam, exclamando, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando, não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram com toda a certeza. És igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. E enquanto Marcos 14, no versículo 66 e 67, vai dizer assim, continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os seus olhos nele e afirmou, tu também estava com Jesus, o Nazareno. E enquanto João 18 vai dar a narrativa, Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido o sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Ou seja, até este momento que nós conversamos, que nós dialogamos aqui, dá para entender a visão de que João e Pedro viram Jesus ser levado para a casa do sacerdote. E naquele momento, João, por conhecer ele e a empregada saber quem ele era, permite ele entrar. Alguns teólogos vão dizer que ele entra para pedir a permissão dele e Pedro ficarem naquele ambiente, enquanto Jesus era julgado. E quando João volta e pede para a empregada colocar Pedro para dentro, ela fala, você era um deles. Mas você pode ver que em Marcos e em Mateus, Pedro já estava se aquecendo junto com o pessoal, quando uma mulher o interroga. Só que eu quero te lembrar uma coisa, que João foi quem vivenciou a história. Por mais que ele deveria já estar na casa dos 90 anos, narrando esta história, acredita-se que a melhor visão é a dele, porque ele foi o cara que viveu a história. Não simplesmente veio de testemunhas, veio de histórias, mas ele era uma testemunha ocular. Só que se você juntar as 3 histórias, você consegue ver que a diferença que tem entre elas é uma diferença mínima, que não tem como dar tal importância, tal relevância, porque ambos os 3 falam de uma mulher que primeiramente acusou Pedro
de ser discípulo de Jesus. E nessa primeira vez, Pedro nega a Jesus. Depois, nós vamos ler a palavra do Senhor, aonde diz em João 18:18, que vai dizer assim, ó, fazia frio e os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se e Pedro estava de pé entre eles, aquecendo-se também. Versículo 67 de Marcos 14 vai dizer, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou, tu também? Estava com Jesus o Nazareno. Enquanto em Mateus 26:71, e saindo em direção à entrada do pátio, ele foi reconhecido por outro criado, o qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando, este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ou seja, a pequena diferença que tem é que dá a entender que aquela criada era responsável de cuidar da porta, ou ela estava na porta, e dali ela reconheceu a Pedro e foi conversar com Pedro. Foi acusar Pedro no meio de várias pessoas. Em Marcos 26:71, nós vemos que por outra criada, o qual denunciou a todos que ele se achava, exclamou, este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, no versículo 72, e enquanto em Marcos 14:69, quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor. Olha só, quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor. Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele negou, e pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali, perto, identificaram Pedro, com toda a certeza que tu és um deles, pois é Galileu também. Versículo 71. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, não conheço este homem, de quem falas. Então, por duas visões, nós temos a visão de que Pedro jurava que não conhecia ele, que Pedro jurava não conhecer a Jesus e que ele basicamente se amaldiçoou. Mas como é que você pode falar que Pedro colocou uma maldição sobre a sua vida? É porque daí nós vamos no versículo 71, onde diz, Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar, não conheço este homem de quem falas. Só que o que mais chama a atenção é Mateus 26:73, que vai dizer assim, ó, algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e acusaram, com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou, não conheço este homem. No mesmo instante, um galo cantou. Olha só que interessante. Marcos 14:71. Pedro começou a amaldiçoar-se e jurar, não conheço este homem, a quem falas. Então, Pedro, para poder escapar, ele falou que Deus me amaldiçoe, que Deus me condene. Esse tipo de coisa assim. A Bíblia não diz claramente qual foi a palavra que Pedro usou, mas você pode ver que ele pediu a Deus para que ele fosse amaldiçoado caso ele estivesse mentindo que ele conhecia a Jesus Cristo. Ele se auto amaldiçoa com isto. Aí no versículo 75 de Mateus 26 vai dizer, naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele advertira, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e deixando aquele lugar, chorou amargamente. Enquanto Marcos 14:72 vai dizer, e em seguida o galo cantou pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, e percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Já em João 18:27 vai dizer, onde Lucas 22:60 vai dizer, ao que Pedro exclamou, homem, não sei o que está falando, e falava ele ainda quando o galo cantou.
E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E João 18, 27. Mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Então a narrativa, em algumas traduções, em algumas bíblias que nós estamos usando aqui, é uma King James, mas eu também usufruo de uma João Ferreira de Almeida. E em ambas delas, algumas vezes fala: o galo cantou 2 vezes, o galo cantou 1 vez, e Pedro lembra-se do que aconteceu. Mas o que eu consegui montar com isso, uma montagem rápida e clara com isso, é que quando Pedro começa a negar, ou de uma forma mais clara para você entender, Pedro e João vão até onde Jesus está, mas somente João consegue entrar. A serva ou o servo, conforme algumas traduções, que deixa João entrar, questiona a Pedro. Não se sabe esse exato momento em que ele entra, ou após ela fechar a porta, fechar os portões e observar e se tocar que é ele. Mas pela visão de João dá a se entender que é isto, que ela permite eles entrar, e quando ela se toca, ele já está do lado de dentro. E questiona Pedro, e Pedro nega pela primeira vez. Depois tem uma jovem, em algumas partes da história vai estar criança, conforme você pode ler depois com mais calma, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que eu quero te lembrar que, para alguns teólogos na Bíblia, pessoas com até 20 anos ainda são crianças, pessoas com 21 anos ainda são consideradas crianças naquela época no hebraico. E se você parar para refletir, esse exato momento já era uma meia-noite, ou pouco passado da meia-noite. Então não faz sentido uma criança mesmo estar na rua naquele horário, o que não impede disso também acontecer. E depois algumas pessoas questionam a Pedro, e ele nega pela 3ª vez a Jesus. E ainda diz: me castiga, que eu seja condenado por Deus, que eu seja castigado por Deus, esse tipo de coisas assim. Para alguns teólogos, para alguns estudiosos, quando ele termina de fazer a 3ª negação, ele olha para o lado, e quando ele olha para o lado, Jesus está olhando para ele. E na mesma hora, ele se recorda o que Jesus falou, que 3 vezes o seria negado. E nesse mesmo instante, o galo canta. Mas assim como para alguns teólogos, alguns estudiosos, quando o galo canta, é que Pedro se lembra e olha para o lado. E quando ele olha para o lado, ele vê a Jesus. Então, para uma coisa que eu quero te chamar a atenção, é que as negações de Pedro aumentaram gradativamente. Amaldiçoar significa invocar a maldição de Deus sobre si. Lembra que jurar se refere a fazer juramento em nome de Deus. A maldição e o juramento de Pedro endossaram sua forte negação, não conhecendo este homem. E em um pouco mais de 1 hora, Pedro negou 3 anos de discipulado. Jesus havia predito que isto iria acontecer poucas horas atrás, pouco tempo antes, quando eles ainda estavam na ceia. E quando o galo cantou, depois da negação de Pedro, Jesus, virando-se, o Senhor olhou para ele no mesmo instante. Pedro lembrou-se da predição de Jesus e chorou, vertendo lágrimas de vergonha e remorso. Porque, como você pode ver que nós lemos, chorou amargamente naquele exato momento que o galo cantou. Depois de muitas lágrimas de vergonha e remorso, Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote. Devia haver uma janela aberta ou uma porta por onde ele pudesse olhar para o pátio e encontrar o olhar de Pedro e Jesus, e de Jesus e Pedro. Para alguns não tinha nem janela, nem porta, nem parede, nem muro, mas
a forma clara de Jesus poder olhar para ele. Alguns ainda arriscam dizer que Jesus, quando apanhou, ele se encurvou, se colocou em chão, e foi a forma que ele pôde olhar para Pedro. E daí outra narrativa em que eu quero também te apresentar agora, que nós falamos de Pedro e depois nós vamos voltar para a questão de Jesus, é a morte de Judas. Porque, como você pode ver em Mateus 27 e Atos 1, 18, vai dizer assim: e sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, porque o povo já tinha a intenção de matar Jesus, o povo já tinha a intenção de crucificar Jesus de qualquer jeito. Então, Judas já sabia a sentença de Jesus, sabia que era a morte. Para alguns teólogos, para alguns historiadores, para alguns poetas, para alguns românticos da palavra, eles acham que Judas tinha a intenção de conseguir uma rebelião com isto e fazer com que o povo se rebelasse e lutasse para conseguir com que Jesus mostrasse o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira força. Afinal de contas, ele veio anos da sua vida, talvez, ouvindo a palavra que o Messias viria, o leão da tribo de Judá, filho do rei Davi, o mesmo da tribo de Sansão, ou seja, pronomes de um homem forte, um homem poderoso, um homem guerreiro. Mas Jesus chega e apresenta amor. Para algumas pessoas, quando Judas resolve trair Jesus, ele esperava uma rebelião, uma reviravolta, e que, enfim, Jesus mostrasse o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira autoridade. Mas assim como Pedro, 3 anos de discipulado foram jogados fora. Aí, em Mateus 27, vai dizer assim: e sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e os anciões as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isto? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e abandonou aquele lugar. Foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar um campo do oleiro, e formaram um cemitério para estrangeiros. Por este motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e a usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Já em Atos 1,18 vai dizer: com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras todas se derramaram. Então, você agora sabe que Judas tentou cometer o suicídio, mas não conseguiu. A corda se rompeu, partiu, ele caiu e as suas vísceras foram para fora. Todo o teu intestino, todos os órgãos internos acabaram saindo. E você vai ver que Pedro, em Atos, ele vai dizer que Judas comprou, mas na verdade foram os sacerdotes que compraram, e como pertencia a Judas, deixaram no nome de Judas aquele terreno. Só que foi comprado para ser cemitério para os estrangeiros. Trair sangue inocente é uma ofensa abominável que resulta em maldição divina. E isso você pode ver em Deuteronômios 27 e 25. A reação dos principais sacerdotes e anciões mostra que eles constataram que Jesus era inocente, só que não voltaram atrás, mesmo assim deram continuidade com a coisa. Alguns judeus criam que os criminosos recebiam a expiação de Deus por meio da sua execução,
de remorso. Judas se deu fim à vida, talvez esperando obter a expiação, mas somente uma morte traz expiação, a de Jesus Cristo, e nenhuma outra. Se você cometer suicídio, infelizmente, é ida direto para o inferno. Este versículo 8 de Mateus 27 dá a entender que Mateus escreveu o seu evangelho antes da destruição de Jerusalém, em 70 d.C. É improvável que tal cemitério pudesse ser localizado e reconhecido por nome após décadas da completa destruição de Jerusalém. O apelo de Mateus do Antigo Testamento combina temas de Zacarias 11, 12, 13 e Jeremias 32, 6, 9. O primeiro texto descreve a rejeição por Israel de seu pastor espiritual, a baixa estimativa que deles tiveram é a destruição de Jerusalém pelos romanos. O segundo texto assegura que Israel será restaurada após sua devastação pelos babilônicos. As profecias fazem mais que apenas predizer os eventos em torno da ação de Judas. Ao mesclar estes textos, Mateus mostra que o fato de Jerusalém rejeitar o Messias resultaria em sua destruição, mas que Deus haveria de restaurar a cidade no seu devido tempo. Em Atos 1,19 vai dizer assim: todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que, na própria língua deles, essa terra passara a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. A diferença entre os dois relatos no Novo Testamento acerca da morte de Judas, tanto aqui em Atos quanto em Mateus 27, do 3 ao 10, não deveria ser acentuada demais. Ambos concordam que ele teve uma morte vergonhosa e que um campo foi denominado em conformidade com a sua ação traiçoeira. Mateus 27,5 afirma que Judas se enforcou, enquanto a presente passagem afirma que ele caiu de cabeça e ele estourou dividindo-se ao meio. Possivelmente depois que Judas se enforcou, o seu corpo se decompôs e caiu da corda, partindo-se ao meio. Porque enquanto Judas foi se matar, foi se enforcar, Pedro e os outros discípulos não estavam juntos, mas depois se achou. E antigamente não se havia uma pesquisa completa de como as coisas aconteceram, como se tem hoje. A grande questão aqui é que é indiferente se ele se enforcou e morreu enforcado, para depois o seu corpo apodrecer e ele escapar e morrer, ou com algumas traduções, como eu falei, que eu tenho uma João Ferreira de Almeida, que diz que a corda rompeu-se e ele caiu e se partiu ao meio e assim morreu. Não importa para mim qual das duas mortes ele obteve. O que importa é que ele tinha a chance de falar: Jesus, me perdoa. Provavelmente ia levar uma bronquinha de Jesus, mas Jesus ia falar: eu te perdoo, filho. Só que ele não procurou Jesus pedindo perdão. Ele preferiu se matar. E se você ler a palavra do Senhor, em João 17 tem a oração de Jesus pelos seus discípulos, a oração de Jesus pelo seu povo. E Jesus menciona naquela oração o único filho que se perdeu, o filho da perdição. Você tem chance de não negar a Cristo como Pedro negou, e você tem a chance de não fugir de Jesus como Judas fugiu. Jesus te ama e te dá oportunidades. Basta você reconhecer e querer e abraçar essa oportunidade. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente com esse estudo.